Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Hoje já falando aqui do título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida. Vamos lá, artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Nós falamos aqui no artigo 8º dessa mesma lei que ali nós temos várias garantias e direitos aí fundamentais da pessoa com deficiência. Lembrando sempre também do artigo 5º da Constituição Federal, que fala também dos direitos e garantias fundamentais da pessoa com e sem deficiência, tá? O parágrafo único fala o seguinte: em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção. Ou seja, nós falamos no artigo 9º, inciso 1, que a pessoa com deficiência tem prioridade no socorro. Mas lá no parágrafo 2º do artigo 9º, fala a questão do protocolo médico. Então, você tem uma situação, um caso concreto, onde existem duas pessoas, pessoa A e a pessoa B. A pessoa A é a pessoa com deficiência e a pessoa B é a pessoa sem deficiência. Nesse nosso caso concreto, no nosso primeiro caso concreto, elas duas estão na mesma condição de risco. Então a prioridade é da pessoa A, pessoa com deficiência. No segundo caso, a pessoa B, que é a pessoa sem deficiência, está com mais risco do que a pessoa A. Então a prioridade de acordo com o protocolo médico. Se o protocolo médico naquela circunstância for para salvar a pessoa B, que está em risco maior do que a pessoa A, que é a pessoa com deficiência, vai salvar a pessoa B, que é a pessoa sem deficiência, com prioridade, ok? Então, isso vai variar de caso a caso. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. Ou seja, a pessoa com deficiência tem capacidade civil. Nós já vimos isso, que a nova Lei Brasileira de Inclusão, essa lei que nós estamos estudando, mudou o Código Civil e tirou da questão do absolutamente incapaz a pessoa com deficiência, independente do grau, ok? Então, ela tem condições, então ela não pode ser obrigada a se internar, a submeter procedimentos cirúrgicos sem a sua vontade. Aí agora nós vamos aqui às regras. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Nós vamos falar um pouquinho mais de curatela daqui a pouco. Artigo 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização, pesquisa científica. Aí nós vamos ver aqui o parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Ou seja, mesmo em situação de curatela, o máximo que naquela circunstância a pessoa com deficiência puder ser consultada, ela deverá ser consultada, mesmo em situação de curatela. Ou seja, isso garante a ela a capacidade civil dela responder pelos próprios atos. E mais, vamos supor, num caso que a pessoa está inconsciente, a pessoa com deficiência está inconsciente e não consegue responder pelos seus atos. Aí sim, o curador poderá responder. Agora, se ela não estiver inconsciente e conseguir ter alguma expressão de vontade, aí sim, essa vontade deve ser garantida, ok? Parágrafo 2º. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela deve ser realizada em caráter excepcional apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparada com participantes não tutelados ou curatelados. Ou seja, a questão da pessoa em tutela e curatela. Ela tem que, o máximo que você puder evitar pesquisa com essa pessoa,
pessoa com deficiência tem que ser feito, tá? Tem que priorizar. Se não tiver jeito, se tiver só aquela condição, eles têm que dar prioridade à pessoa que não estiver em situação de tutela e curatela. Mas se caso não tiver outra forma, aí sim essa pessoa ela pode submeter, lembre-se sempre, primeiro sendo com a expressão de vontade dela, não tendo aí sim com a situação do tutor ou curador, tá? Então aqui vamos deixar bem claro esse parágrafo, porque para não dar confusão. Então, no caso de pesquisas, no caso de situações de pesquisa com relação a essa pessoa em curatela, pessoa com deficiência em curatela ou tutela, lembre-se sempre, primeira coisa que tem que ser visto se a pessoa consegue ter algum tipo de vontade, se ela consegue ter uma expressão de vontade ali naquela circunstância. Sim, ela falou que não quer, pronto, está resolvido. Se ela não tem como ter algum tipo de vontade, está em tutela e curatela, eles têm que tentar o máximo pessoas que não estejam em tutela e curatela, mesmo pessoas com deficiência, porque a prioridade é da pessoa que não está em tutela e curatela. A pessoa estando em tutela e curatela, a pessoa com deficiência, há uma proteção maior, uma proteção jurídica maior a essa pessoa. Tá? Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse